volume de evidências que existem nas mais diversas áreas da dermatologia. Eu estou te fazendo essa pergunta, por exemplo, na fisioterapia, que é a minha profissão, a gente tem um volume de evidência imenso para problemas de dor musculoesquelética, por exemplo. Eu até falo, o problema da fisioterapia musculoesquelética é excesso de evidência ao ponto que confunde o clínico. Mas, por exemplo, nós temos outras áreas, como a fisioterapia da saúde do trabalho, por exemplo, que tem pouquinha. Então, eles têm que usar evidência indireta de outras áreas. Do mundo da dermatologia, e se você pudesse dar um gancho para a estética, como é que está isso para a gente entender? O quanto que isso é arte, o quanto que isso é ciência? Boa, essa é uma excelente pergunta, porque, como toda grande área da medicina, a quantidade de informação que a gente tem é uma quantidade que chega a ser avassaladora. Então, hoje, basicamente, se você procurar nas grandes doenças da dermatologia, como acne, rosácea, dermatite atópica, psoríase, hidradenite supurativa, você tem uma grande quantidade de informação, mas você, como você sabe melhor do que eu, quantidade de informação é uma coisa, a qualidade dessa informação como é um outro problema. Na medicina como um todo, a gente tem esse problema de qualidade de evidência também. Então, assim, tem muito artigo ruim que é publicado, tem muito artigo bom que é publicado, só que ali na listinha do PubMed não tem diferenciado o que é bom, o que é ruim. Então, a gente olha os editoriais das grandes revistas, vê o que é citado num congresso pelos nossos pares, que são pesquisadores das áreas, e vai tentando fazer aquilo. No quesito da estética, aí a coisa é um pouco diferente, porque a gente tem uma parada muito importante para lembrar, que é assim, uma coisa é quando eu olho uma doença e eu tenho uma indústria por toda que gera medicamentos para aquilo, e essas medicações precisam ser aprovadas pelos órgãos regulatórios, e eu só aprovo fazendo estudo muito bem feito, porque você sabe como eu, que a Anvisa não perdoa, o FDA não perdoa, o EMA não perdoa, quem perdoa é o banco só. Só que na estética, a necessidade que eu preciso de evidência, ela é diferente da necessidade que o paciente tem. Então, vamos pegar o exemplo mais simples. Estética baseada em evidência. Eu tenho evidência de que o ácido hialurônico ele pode ser usado para preenchimento na cara das pessoas? Tem. É um produto que é seguro, é estudado. Eu preciso para o órgão regulatório mostrar quanto tempo tem de duração e a variabilidade da duração que isso tem num paciente para outro? Não, a gente depende disso daí e infere isso de experiência do consultório, séries de casos. Então, a gente, na estética como um todo, tem essa dificuldade de você discernir o que é evidência regulatória para um estudo, o que é evidência que foi gerada porque alguma indústria tinha particular interesse naquilo e quais são os interesses do paciente. Por exemplo, uma coisa que é muito utilizada, então a gente vai pegar o preenchimento por ácido hialurônico, que está todo mundo em moda, fala da harmonização facial, caramba, 4. Pô, eu tenho evidência que eu posso aplicar na pele das pessoas? Tenho. Então vai lá, injeta, faz a aplicação, tudo. Agora, eu tenho evidência que isso daí vai ficar bom. Eu tenho um desfecho clínico, eu odeio falar isso, mas assim, um desfecho clínico duro para avaliar. Não porque você está falando de uma coisa que é muito subjetiva, que é a beleza, o padrão estético daquele paciente. Então, é aquilo, o sucesso terapêutico, cara, ele tá ligado com uma coisa que é o belo, que é a sensação do bem-estar, e isso é muito difícil de ser mensurado no estudo muito clínico, bom. Como você bem sabe. Inexoravelmente, você sabe que o produto ele vai funcionar, ele vai promover sustentação. Tanto é que a gente não precisa de estudo mostrando que, pô, se você colocar em cima do osso, vai sustentar o rosto. É uma coisa inexorável, é que nem pular de um avião e colocar o paraquedas. Você não vai precisar de um estudo falando que o paraquedas vai te ajudar a não morrer. Mas o que acontece? O resultado estético ele é um resultado que é muito difícil de ser mensurado, justamente porque eu tenho a minha percepção do que é belo, eu tenho a sua, eu tenho a do paciente, e aí como é que a gente mensura isso? Por isso que as pessoas elas ficam assim, qual que é o melhor procedimento? Varia porque depende muito da indicação clínica do paciente, o processo de envelhecimento é um complexo que tem a ver com a exposição solar, com características do paciente como um todo. Então, é isso que é bastante angustiante. E a outra coisa é aquilo. Quando a gente pensa na coisa mais básica, então vamos pensar, quero olhar uma questão de uma forma sistemática, vou fazer uma pergunta Python. Cara, na estética, você vê assim que quando você vai delimitar exatamente a população,
os estudos eles são bastante heterogêneos e você não Entendi. tem muito bem avaliado um desfecho que pode ser comparado múltiplas vezes. Então, assim, o que é melhor? Fazer um peeling de fenol ou um laser de CO2? Sei lá, cara, porque a gente não tem essa comparação direta. A gente tem evidências indiretas, mas assim, se você me perguntar, laser de CO2 tem evidência? Nossa, cara, de monte, de monte, de monte. Eu tenho efeito histológico, eu tenho efeito na célula, eu tenho efeito de melhora da qualidade da pele, eu tenho efeito de satisfação do paciente com o procedimento, que é literalmente perguntar, Léo, você gostou do procedimento? Sim ou não? Dicotômico, lindo, pô, eu mostro assim, ó, 100% de sucesso aqui, porque todo mundo gostou de quem fez o procedimento. Então, essa é a grande questão, assim, da estética como um todo. É difícil quando você vai delimitar, você ter aquela resposta que a gente, como homens da ciência e mulher da ciência, a gente gosta, entendeu?